Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje eu vou falar do álbum 5 da Legião Urbana, um dos discos mais odiados da Legião Urbana pelos seus detratores e um dos discos mais amados da Legião Urbana pelos fãs. Esse álbum tem uma música que eu vou falar no final desse vídeo, que é uma das músicas assim 880, que as pessoas amam ou odeiam. Por que que isso acontece? Minha terra tem a lua, tem estrelas, sempre terá. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai. Legião Urbana 5. O álbum 5, o quinto álbum da Legião Urbana, já começou meio de uma grande turbulência. Primeiro, porque a Legião Urbana tinha brigado com a sua gravadora, a EMI. E o que aconteceu? A gravadora ia lançar uma coletânea sem consultar a banda. Já estava tudo pronto para lançar essa coletânea. Quando Renato Russo, o Bonfá e o Dado ficaram sabendo, eles barraram essa coletânea. E isso já deu um mal-estar entre a gravadora e a banda. Um outro problema era a pressão que a gravadora estava fazendo em cima da banda, e Renato Russo estava muito puto com isso. E essa pressão era porque o álbum anterior, As Quatro Estações, esse disco foi muito bem sucedido e praticamente todas as músicas desse disco viraram hits. Praticamente todas as músicas tocaram no rádio. Então a gravadora estava querendo aproveitar esse hype da banda, todo esse sucesso, e começou a pressionar para que eles lançassem um disco o mais rápido possível para pegar carona com todo esse sucesso. E o Renato Russo não queria trabalhar com essa pressão, ele queria fazer o disco tranquilo, do jeito dele, sem ficar ali tentando fazer músicas para virar hit, para ter essa obrigação. Renato estava muito puto. Então ele falou que não ia ceder a essa pressão e iria fazer o disco do jeito que ele queria, com calma. Temos que consertar o espectador, separada das encerramentos. E foi o que aconteceu. 5 não é um disco feito às pressas, não é um disco afobado, não. Renato, Dado e Bonfá fizeram o disco tranquilamente, sem se importar se esse disco ia ter vários hits como As Quatro Estações. E em 1991 saiu o álbum 5 e ele foi uma surpresa, porque os Titãs tinham lançado Tudo ao Mesmo Tempo Agora, Paralamas de Sucesso tinha lançado Os Grãos e foram discos execrados pela crítica. Engenheiros do Havaí era também execrado pela crítica nessa época. Então estavam todos na expectativa, como seria esse novo álbum da Legião Urbana. E o disco, quando saiu, foi considerado um bem elaborado trabalho poético musical. E foi considerado um dos poucos discos aceitáveis de 1991 feito pela geração do rock dos anos 80. O álbum é bastante amargo e serve como uma radiografia da nossa época. E a faixa de abertura do álbum 5 é a canção Love Song. Hoy nací nunca vi amor, eu sou Deus sempre falar, pero sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor, que me mostra que é matador. Essa é a única do disco que a letra não leva a assinatura de Renato Russo, que a resgatou de uma cantiga de amor antiga, do século XIII, escrita por Nuno Fernandes Torneol. A Legião Urbana volta à Idade Média para falar do tempo moderno, que era 1991, uma época em que se falava muito e tinha muita morte por causa das doenças AIDS e cólera. Cólera, eu lembro, eu tinha 18 anos na época e quando essa doença apareceu, ela começou a matar tanta gente e não
descobriu a cura, e era uma coisa horrível quando falava dessa doença, mostrava pessoas com os olhos sangrando, e a impressão que eu tive era de que essa doença iria exterminar a raça humana. E também essa época era de um péssimo momento econômico no país. E nessa linha temos a segunda canção do álbum 5, que é a épica Metal contra as Nuvens, com seus mais de 11 minutos de duração. Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Uma curiosidade dessa canção é que no início o Dado Vilas Lobo ele tinha sido totalmente contra essa música ser tão longa. Ele falava que não precisava, essa música podia ter apenas 3 minutos. Não precisava ser tão longa, porque ele falou que achava um pouco repetitiva depois, e ele achava chata. Ele nem gostava dessa canção. Mas depois, no estúdio, depois que ela foi sendo elaborada, foi ensaiada, ele começou a gostar da ideia, e ele tinha sido o único que não concordava, e acabou concordando. E essa canção fala do momento econômico que o Brasil estava passando, quando o Collor confiscou a poupança. O 5 foi lançado já com Collor no poder, em dezembro, depois que ele já tinha pego o dinheiro de todo mundo. Então era o clima. Eu vou falar da minha vida, né? Então é aquilo, quase acreditei na sua promessa e o que vejo é fome e destruição. Quase acreditei na sua promessa, e o que vejo é fome e destruição. Perdi a minha cela e a minha espada, perdi o meu castelo e minha princesa. E essa canção tem um arranjo de cordas que foi feito pelo Eduardo Souto Neto. Se você não sabe quem é, ele é simplesmente o compositor do tema da Vitória, aquela música que ficou imortalizada, tema do Ayrton Senna. E como eu disse que o disco é amargo, ele realmente é, mas Renato sempre, no final das canções, ele coloca algo de esperança para que o disco não fique muito depressivo. Tanto que na canção Metal contra as Nuvens, no final, a letra diz o seguinte: e a nossa história não estará pelo avesso, assim, sem final feliz. Teremos muitas coisas bonitas para contar, e até lá vamos viver, temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. Ele dá ainda uma esperança numa letra bem pesada. Tudo passará. Depois vem a canção A Ordem dos Templários, que é uma música instrumental. Renato até quis colocar uma letra nessa música, mas acabou ficando assim mesmo, instrumental, e ele falou que ela ficou estrategicamente também no disco, colocada depois de Metal contra as Nuvens, que ainda tem aquele clima medieval. Depois temos a canção A Montanha Mágica. Pra que servem os anjos? A felicidade mora aqui comigo até segunda ordem. A canção A Montanha Mágica da Legião Urbana é um dos melhores momentos do letrista Renato Russo, onde ele conta a sua história, é um relato de suas experiências com a heroína. E no disco 5, quem toca baixo é o Bruno Araújo, ele foi um músico convidado. E ele teve muita dificuldade para gravar essa canção. E não porque a música era muito difícil para o Bruno. Ao contrário, o Bruno estava achando muito simples. Sou meu próprio líder, ando em ciclos, equilíbrio entre dias e noites. Depois vem a canção O Teatro dos Vampiros. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto. Nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Essa canção da Legião Urbana, ela foi a primeira música a tocar na rádio. E essa canção tem muitas curiosidades. Primeiro que ela iria se chamar apenas TV, porque vocês vão perceber que a letra dessa música ela fala sobre vários temas que no final
esses temas se juntam. TV também pode ser a sigla de Teatro dos Vampiros. Primeiro, a ideia de Renato Russo era falar sobre a televisão, sobre a TV, e porque na época uma novela que tinha feito muito sucesso era Vamp, que era uma novela de vampiros. E a letra fala sobre o momento econômico do país, começo dos anos 90, onde fala ali que vamos sair, nós não temos mais dinheiro, os meus amigos todos estão procurando emprego. E Renato também tinha acabado de ser pai, e aí ele coloca também uma referência à sua paternidade, que é, mais uma vez, na letra, uma letra pesada, mas que ele tenta colocar algo suave, algo positivo. Então ele faz ali algo, uma parte ali que ele quer falar pro filho, que é: você me veio como um sonho bom. Quando me vi, tendo de viver, comigo apenas e com o mundo. Você me veio como um sonho bom e me assustei. E o título da canção, O Teatro dos Vampiros, Renato Russo tirou do livro da Anne Rice, o livro Crônicas Vampirescas, que, quem não sabe, Anne Rice foi a escritora desse livro que virou o filme A Entrevista com o Vampiro. Tem um Teatro dos Vampiros e no livro, Lestat, ele tinha uma banda de rock, no livro ele tinha uma banda de rock e era bissexual. E era fanático por literatura. Então, qualquer semelhança com o Renato Russo é mera coincidência. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite e num lugar legal pra ir. Depois vem a canção Sereníssima, que parece que a música foi gravada ao vivo, e não foi. Aqueles gritos, tudo, são efeitos de estúdio. Sou um animal sentimental, me apego facilmente e desperto o meu desejo. Tente me obrigar a fazer o que não quero, você vai logo ver o que acontece. E quem é Sereníssima dessa canção? Sereníssima, na verdade, era como era chamada a cidade de Veneza. É uma canção bem alegre que Renato quis colocar nesse disco, para o disco não ficar muito deprê, e também essa música é bem confissional. E Renato tirou as letras, toda a inspiração dessa canção foi tirada de um livro de Thomas Mann, chamado Morte em Veneza, que conta a história de um rapaz que tinha uma vida bem certinha e quando ele se apaixona por um outro homem, né, ele fica todo confuso, porque ele não imaginava que um dia ia se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo. E aí ele, que era tudo correto, tudo certo, tem sua vida virada de cabeça para baixo. Não sou mais interessado no que sinto, não acredito em nada além que duvido. Depois vem a lírica Vento no Litoral, que é uma das músicas mais odiadas da Legião Urbana. Eu nunca vi uma música da Legião Urbana ser tão odiada como essa. Os fãs amam, mas os detratores é impressionante. Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. Essa canção, ela é bem lenta, é uma música bem romântica, e ela era para ter ido pro segundo disco da Legião Urbana. Ele ali já tinha um instrumental, ela não chegou a ficar pronta, por isso não entrou nesse disco. No disco 5, ela ficou pronta, foi ali que Renato colocou a letra. E a letra é bem assim da vida do Renato. Ele estava passando por um momento ali de fossa muito grande, porque o seu namorado Robert Scott tinha terminado o relacionamento com ele, Renato ficou muito mal, e a letra é tudo que ele estava passando. Sei que faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar, e o vento vai levando tudo embora. Por ser uma música lenta e bem deprê, ela é combustível para os detratores dizerem que é uma das piores músicas que vocês já ouviram e sempre justificar o porquê não gostam de Legião Urbana. Depois vem a canção O Mundo Anda Tão Complicado que... Vem cá, meu bem, é bom viver. O mundo anda tão complicado, hoje eu quero fazer tudo por você.
foi estrategicamente colocada depois de Vento no Litoral, porque Renato Russo disse que essa canção seria um final feliz de Vento no Litoral. Ali estava a pessoa bem triste com o relacionamento, estava na praia, ali muito triste por causa do término, e depois a pessoa compra um apartamento, que é a canção O Mundo Anda Tão Complicado, né? A pessoa compra um apartamento, está entrando num novo relacionamento, está recomeçando a vida. Vamos chamar nossos amigos, a gente faz uma feijoada, esquece um pouco do trabalho, fica de bate-papo. Depois vem a canção L'Âge d'Or. Aprendi a esperar, mas não tenho mais certeza. Agora que estou bem, tão pouca coisa me interessa. Essa canção, o título é em francês, que significa a Era do Ouro, que é uma ironia com a época que nós estávamos passando, né? E o disco todo ele fala da falta de dinheiro que as pessoas tinham. E uma curiosidade dessa música é que tem uma parte da letra que diz o seguinte: meu tornozelo coça por causa de mosquito. Estou com os cabelos molhados, me sinto limpo. E uma jornalista de um jornal aqui de São Paulo falou que essa música não tinha nem pé nem cabeça, o que deixou Renato Russo muito irritado. As pessoas, por exemplo, faziam comentários completamente retardados. Teve uma senhora que escreveu no Jornal de São Paulo que, como as letras não faziam sentido, ela citou 2 frases de L'Âge d'Or. Aí ela disse que isso não fazia sentido, eu fiquei pensando assim, será que não tem mosquito em São Paulo? Ou então, será que essa senhora não toma banho? Sabe assim? Porque, né? País tropical, cabelos molhados, se sentir limpo e tudo. E o nome dessa canção, Renato tirou de um filme com o mesmo título. Um filme bem surrealista, assim como a letra dessa canção. Foi traído com um beijo, Davi teve um grande amigo. E encerra o disco a canção Come Share My Life, que é algo como venha compartilhar a vida comigo. Que é uma melodia tradicional americana e ela é uma regravação de uma trilha sonora de um filme chamado A Conquista do Oeste. Essa canção foi colocada ali por última para fechar o disco, e Renato sempre disse que essa canção dava uma tonalidade especial para os claros e escuros e de um disco que funciona como uma suíte para ser saboreada na íntegra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima!